Bom dia, meu nome é Davi Rebelo, eu sou aluno do curso de farmácia, faço iniciação científica no Laboratório de Farmacologia Molecular. Atualmente eu acompanho o aluno de doutorado Marcos Guimarães e meu orientador é o professor Newton Castro. O meu trabalho é a avaliação farmacológica da atividade antimuscarínica de novas substâncias multialvos para o tratamento da doença de Alzheimer. A doença de Alzheimer é uma doença neurodegenerativa progressiva que inicialmente afeta as habilidades cognitivas devido à disfunção e morte neuronal. Além do sintoma clássico da perda de memória, outros sintomas aparentes também são problemas para completar tarefas simples, dificuldade na comunicação, tanto escrita quanto falada, além de confusão sobre locais, pessoas, eventos, entre outros. Anatomicamente, a gente consegue perceber um estreitamento dos giros e um aumento dos sulcos, além de uma redução do córtex. E o que é observado também em indivíduos cometidos pela doença de Alzheimer é que, devido a uma diminuição de neurônios colinérgicos, há uma diminuição da concentração de acetilcolina. A acetilcolina é um neurotransmissor muito importante do sistema nervoso central, que está muito relacionada à aprendizagem e à memória. E com base nessa observação, dessa redução da acetilcolina, que foi proposta um modelo de tratamento, que é a hipótese colinérgica, que consiste no uso de fármacos que sejam capazes de inibir a enzima acetilcolinesterase, assim permitindo com que haja o aumento da acetilcolina na fibra sináptica, aumentando a probabilidade dela interagir com receptores que sejam a ela sensíveis. Porém, como eu falei, a acetilcolina é um neurotransmissor que atua no sistema nervoso central, e não só numa região específica. E devido a isso, no sistema nervoso parasimpático, os neurônios pós-ganglionares, não só eles, mas outros também, são colinérgicos. E com o aumento dessa acetilcolina, a gente vai ter uma hiperativação dos receptores nessa região, que vão ser os principais mediadores dos efeitos adversos observados nessa linha de tratamento, que estão muito ligados aos receptores muscarínicos do tipo M2, que são mais presentes no coração, e M3, que são mais presentes no trato intestinal, e que levam a colaterais como náusea, diarreia, vômito, perda de apetite, bradicardia, o que leva a uma limitação da dose e, assim, consequentemente, uma redução da janela terapêutica. Então, com base nisso, nosso grupo pensou que seria muito interessante, se fosse possível, a gente ter uma substância que ela não só tivesse essa atividade anticolinesterásica, que traz esse efeito benéfico para os pacientes cometidos por Alzheimer, como ela também tivesse uma interação com receptores muscarínicos. E é com base nesse conceito multitarget que o nosso grupo, em associação com o professor Luiz Romero da Universidade de Brasília, pesquisou o líquido da castanha do caju, LCC, que é um subproduto da indústria do caju, ou seja, tem um baixo valor de mercado, e que possui três principais ativos majoritários na sua composição, no seu pool de substâncias, que é o ácido anancárdico, o cardanol e o cardol. O ácido anancárdico ele tem uma bioatividade muito interessante, e devido a isso ele foi usado como base de diversas semissínteses de várias substâncias que passaram por testes e experimentos, até que no fim nós escolhemos a substância que tinha o maior potencial farmacológico dentro da linha que a gente estava propondo, que a gente queria, e que foi a LDT-532, que é a molécula que a gente usou para os experimentos seguintes. Então, com isso, nosso objetivo é avaliar a atividade anticolinesterásica quanto à possível inibição de efeitos de receptores muscarínicos, M2 e M3, visando a redução de efeitos colinérgicos periféricos. Então, a primeira coisa que a gente queria conferir na nossa substância, na LDT-532, é se ela tinha, de fato, essa atividade anticolinesterásica, que é o que traz o efeito benéfico no tratamento da doença. Para isso, nós fizemos um ensaio colorimétrico de Elman, usando um análogo da acetilcolina, que é a acetiltilcolina, que ao interagir com a acetilcolinesterase, ela é clivada em ácido acético e tilcolina. Essa tilcolina vai reagir com DTNB, formando essa substância de coloração amarelada, ou seja,
Quanto maior a atividade da enzima acetilcolinesterase, mais amarelado vai ficar a amostra. E, consequentemente, o efeito que a gente espera ao adicionar a nossa LDT é que haja uma redução da atividade dessa enzima, consequentemente, uma redução dessa coloração amarelada. E é justamente o que a gente observou. No eixo Y a gente tem a atividade da enzima, no eixo X a gente tem a concentração da LDT, que é a nossa substância, e nós vimos que conforme a gente aumenta a concentração da LDT 132, a gente tem uma diminuição até total parada da atividade da enzima, com 6,50 e 16,09 micromolar. Esse experimento nós fizemos com N de 2. Depois, o segundo parâmetro que a gente queria avaliar era a interação da nossa substância com os receptores do tipo M3. Como eu falei, os receptores do tipo M3 eles estão mais presentes na região do trato intestinal. Por isso, nós usamos as células HT29, que são células de câncer de cólon humano. Consequentemente, tem uma grande presença de receptores M3. Receptores muscarínicos do tipo M3 eles são receptores excitatórios acoplados à proteína GQ, que quando ativados ativam a fosfolipase C, que no final da cascata leva à formação de inositol trifosfato de acilglicerol, levando a uma liberação de cálcio intracelular. E esse cálcio, essa liberação de cálcio, a gente vai, de certa forma, quantificar usando o fura-2, que é um fluoróforo que tem uma característica muito interessante, que é de ser excitável a 2 comprimentos de onda diferentes, emitindo a sempre o mesmo comprimento de onda. Ou seja, essa afinidade de excitação varia de acordo com a sua ligação ou não ao cálcio. Quando ele está ligado ao cálcio, ele é excitável a 340. Quando ele não está ligado ao cálcio, ele é excitável a 380 nanômetros, sempre emitindo a 510 nanômetros. E com isso a gente consegue fazer uma relação do cálcio, do fura ligado a cálcio, fura não ligado a cálcio, e consequentemente quantificar, vamos dizer assim, a atividade, a liberação desse cálcio intracelular e, consequentemente, a atividade desse receptor. Então, o primeiro experimento que a gente fez foi um experimento na Flex Station, um experimento muito parecido com o ensaio colorimétrico. A gente faz numa placa de 96 poços. A gente coloca as células HT29, a gente carrega essas células com o nosso fluoróforo, o fura-2, deixa por um tempo, incubando por um tempo, depois adiciona LDT-532, também deixamos um tempo, porque a gente não sabe se a ação dela é dependente de tempo. E então colocamos no aparelho onde o braço robótico vai fazer a adição do carbacol a 10 micromolar. No eixo Y a gente tem essa relação que eu falei, do fura ligado ao cálcio sobre o fura não ligado ao cálcio, e no eixo X a gente tem a concentração da LDT, onde a gente consegue observar que conforme a gente aumenta a concentração de LDT, há uma diminuição nessa liberação de cálcio. Nós também fizemos um experimento piloto, onde a gente queria avaliar se seria possível fazer sucessivos testes sobre sucessivas lavagens no mesmo grupo de células. Para isso nós usamos lamínulas, e não uma placa de poços, que também usavam as mesmas células HT29 e que ficavam em perfusão. Então, no eixo Y a gente também tem essa relação do fura ligado sobre o fura não ligado, no eixo X a gente tem o tempo. Cada linhazinha dessa é uma célula, essa linha em vermelho é a média dessa atividade. E no tracejado preto a gente tem a adição do carbacol a 10 micromolar, no tracejado verde a gente tem a lavagem. Então, ao adicionar o carbacol, a gente tem a liberação do cálcio celular, então a gente tem esse aumento. Após a lavagem, a gente tem essa diminuição, a gente repetiu esse processo várias vezes e conseguimos observar que a gente consegue manter um padrão de resposta, mostrando que é possível fazer uma sequência de experimentos nesse mesmo grupo de células. Futuramente, esse experimento vai ser bem interessante para complementar o nosso trabalho. E o terceiro e último fator que a gente queria observar era a interação dessa substância com os receptores do tipo M2, os receptores muscarínicos do tipo M2, como eu falei, são mais presentes no coração. Eles são receptores do tipo inibitório, acoplados à proteína GI, que quando ativada, inibe a adenililciclase, levando à diminuição do AMP cíclico e principalmente a abertura de canais de potássio, que é o principal responsável pelo efeito de bradicardia visto em pacientes que fazem uso de anticolinestérásicos. Para esse experimento, nós usamos ratos Wistar de 12 a 15 semanas, macho. Nós fazemos uma cirurgia, extraímos o coração, isolamos o átrio, fixamos os átrios em hastes conectados a um transdutor de sinal, que envia o sinal
para o computador, que digitaliza e mostra a frequência de contração para a gente. Esse ato fica o tempo inteiro numa cuba com uma solução fisiológica de Krebs. Então, na imagem A, nós temos o controle. Nós, após colocarmos esse átrio numa cuba, a gente espera, na cuba ligada aos transdutores, a gente espera a frequência de contração estabilizar. Então, nós iniciamos o experimento. Então, nós adicionamos o carbacol a 1 e a partir de 3 micromolar já é possível perceber a total parada da frequência de contração. Depois, nós adicionamos a atropina a 50 nanomolar, que é o nosso controle positivo. Nós utilizamos a atropina porque ela já é um fármaco conhecido por ter essa atividade, por ser um antagonista desse receptor. Então, por isso que ele foi usado como nosso controle positivo, onde nós vemos que ele retoma a frequência de contração. Na imagem B, nós repetimos o experimento, só que dessa vez com a nossa substância. Nós fizemos o controle, adicionamos LDT-532 a 10 micromolar, e após isso, até 1 milimolar de carbacol, a gente não conseguiu ver uma redução significativa na frequência de contração. E é justamente o que o gráfico na imagem C está mostrando. No eixo Y a gente tem a frequência de contração, no eixo X a gente tem a concentração de carbacol, e na primeira linha em preto nós temos só o carbacol, onde nós vemos que aumentando a concentração, nós temos uma total parada da frequência de contração com CS50 de 0,71 micromolar. Na segunda linha, no cinza escuro, nós temos o carbacol mais a atropina 5 nanomolar. Onde a gente vê um deslocamento da direita dessa curva, e mostrando que ela tem um antagonismo superável, com CS50 de 12,77 micromolar. E na terceira linha, um cinza claro, nós temos o carbacol mais LDT-532 a 1 micromolar. Onde nós vemos que até a concentração que a gente testou de carbacol, de 1 milimolar, a gente não tem uma diminuição significativa da frequência de contração. Com isso, nós concluímos que a LDT-532 apresentou uma atividade anticolinesterásica, obtendo 6,50 e 6,09 micromolar. A LDT-532 foi também capaz de antagonizar, em concentrações submicromolares, os efeitos do carbacol em receptores muscarínicos do tipo M2, em um modelo de ato isolado. Nos receptores M3 humanos, também observamos um efeito inibitório, mas menos potente que em M2, com 6,50 de 18,52 micromolar. E agora, experimentos em vivo são necessários para determinar se a LDT-532 diferencia-se de outros anticolinesteráticos contra a toxicidade colinérgica e se tem efeitos pró-cognitivos visando a aplicação na doença de Alzheimer. Obrigado.